Uma outra curiosidade é que, conforme a tradição ocidental, o bronze simboliza a força militar, quanto ao som do bronze é um sinal de alerta que pode ser de regozijo, como também ser um sinal terrível de ameaça ou guerra. Identidade da serpente erguida no deserto. Capítulo 9. Já em relação ao cobre, para quem não sabe, é muito importante saber que o cobre puro, embora seja mais fraco em relação à dureza do bronze, ainda é o símbolo da purificação, que significa a vida eterna, haja vista, que cientificamente falando, o cobre além de ser um simples condutor de energia, tanto positiva quanto negativa, bem e o mal, possui outras propriedades muito curiosas, como veremos a seguir. B. Cobre. Para quem não sabe, o cobre nesse caso muito específico, representa a vida eterna, justamente porque se trata de um elemento químico puro, observando, entretanto, o que Deus fala ao seu povo através de 1 João 3,3. Então veremos as propriedades químicas do cobre. O cobre é um metal mais antigo e usado pelo homem. Na tabela periódica é o elemento químico do grupo 11, com símbolo Cu, número atômico 29 e massa atômica 63.5461. O nome desse elemento químico é originário da língua latina Quilpram, que faz referência à ilha de Chipre, oriente do mar Mediterrâneo, possivelmente onde foi localizado pela primeira vez. Em épocas de povos da civilização antiga o metal já era muito utilizado. Em 9000 a.C., foram realizadas as primeiras fundições do elemento químico no Oriente Médio. Objetos destinados para guerra e uso doméstico, como armas, já eram fabricados a partir da fusão e refinação do cobre. Na civilização egípcia foi criado o símbolo Ek, que representava a vida eterna, para denominar o cobre. Isso porque os povos egípcios perceberam as várias formas de manipulação e a durabilidade do metal. Sobre tal metal, existe um efeito muito comum notado entre os homens, como todos podem averiguar. Curiosamente, armazenar água num recipiente de cobre cria um processo de purificação natural. Pois purifica a água de todos os micro-organismos bolores, algas e bactérias presentes na água que poderiam ser prejudiciais para o nosso corpo, transformando a água perfeitamente adequada para se beber. Processo que de uma maneira um pouco diferente, resulta também, na purificação do corpo humano, pois através da acidez do vinagre de maçã, 6 graus de acidez, mediante o batismo anunciado em Mateus 3:10-12, o homem purifica o seu organismo, tirando o pecado original, sangue de víbora, sêmen do diabo joio, levando em consideração o escrito em Mateus 3:7, da sua carne destruindo assim, a obra do diabo feita em seu organismo, configurando desse modo, o fim do mundo no homem. Voltando ao bronze, o bronze é um metal composto de cobre, estanho e outros elementos como arsênico, alumínio, silício, fósforo e manganês. Cada elemento produz propriedades diferentes na liga resultante. A adição de outros elementos torna o bronze muito mais duro que o cobre puro. Detalhe que me faz subentender que o bronze, tendo o cobre como seu componente, todas as propriedades, bem como as funções do cobre, nesse caso, se encontram obviamente, potencializadas no bronze. Ou seja, o cobre com adição do estanho e zinco terá como soma total o bronze, a exemplo de 2,3 igual 8, haja vista, pois 2 sendo transformado em 8, a sua plataforma será muito mais abrangente do que o 2 de antes. Quero dizer, nesse caso em específico, com mais poder de combate, o que significa o organismo humano com alto índice de anticorpos. Mas o que isso quer dizer ao povo de Deus? Quer dizer que a diferença que existe entre o cobre e o bronze em relação a Deus, é vista na dureza que significa plataformas formadas por ambos os metais, levando em consideração de que o bronze não é um elemento químico, como pensam algumas pessoas, e sim, uma mistura resultante de uma combinação de ligas metálicas formada pelo cobre em conjunto com outros metais que torna o cobre muito resistente na composição do bronze. Em razão disso, o cobre, mesmo sendo um elemento químico puro, a sua plataforma, em vista da do bronze, é menor na dureza e na sua abrangência. Sendo assim, o cobre puro representa o Mestre Jesus mortal Filho de Maria, uma plataforma menor que então, abrangia somente a ele, que apesar de vir à Terra trazer ao homem uma mensagem de vida eterna, foi a princípio feito puro, porém limitado a exemplo do homem mortal, porém, o único que até hoje já foi transformado no processo de purificação de sua carne, efetivado na cruz do Calvário, observando, no entanto, o nunciado em 2 Coríntios 5:21. Quanto ao bronze, este representa o Senhor Jesus Cristo, que é de fato consumado tal como ele diz em suas palavras dita em João 19:30, uma liga do Mestre Jesus com o Cristo, Espírito da imortalidade, ou seja, uma plataforma mais dura do que a do cobre, pois é capaz de resistir à morte como de fato resistiu, abrangendo a vida eterna, desse modo a toda a humanidade. Óbvio-se, em relação aos dois casos citados, há um detalhe muito curioso, qual o leitor vai se deliciar em saber quão infinita é a sabedoria de Deus.
Compreendam bem, pois o Mestre Jesus nascendo puro a exemplo do cobre puro, como assim ele nasceu de Maria, foi feito mortal como o homem ainda é mortal, no entanto, existindo entre ele e o homem, uma diferença muito curiosa acerca de ambos seres, pois o Senhor já nasceu puro, vindo a se mesclar com o joio, entretanto, como está anunciado em 2 Coríntios 5:21, enquanto o homem ao contrário do Mestre, já nasceu trazendo em sua carne, a imundícia do pecado original representado pelo joio, por nascença, ou seja, já nasceu bronze, no entanto, ligado ao joio que significa mestiço, liga do mal que seja caminho errado, haja vista, que o caminho do pecado só tem a morte como ponto final. Nesse caso é saudável o leitor entender o seguinte. O cobre no presente caso tem dois caminhos a se conduzir no sentido de ser bronze que são, energia positiva e negativa. Com mais detalhes no capítulo 10. A boa nova está aqui, conferem. Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilhem meus conteúdos com seus parentes e amigos. YouTube, @João Batista Oliveira e Seismo. João Batista, São Paulo, Brasil, 12 de junho de 2024.